da lição, né? A lição de quinta-feira. E o tema é preparação para o tempo do fim, a fidelidade de Daniel. Leia o capítulo aí, 6 de Daniel, na sua casa, né? Você vai ver que interessante, né, a história de Daniel, como tem a ver com a história dos cristãos no final do tempo. Somos perseguidos pela nossa fidelidade. Olha que interessante. Os verdadeiros cristãos serão perseguidos pela fidelidade deles. O capítulo 6 aí do livro de Daniel, que é objeto de estudo da lição da quinta-feira, ele destaca aí o valor da integridade moral e espiritual de Daniel durante o reinado de Dario. Eu quero dizer que nessa época Daniel já estava idoso, porque Dario era o rei dos Medos. Então os Medos e Persa que dominavam nessa época. O cativeiro babilônico já tinha chegado ao fim. O cativeiro babilônico seria 70 anos. Daniel já era idoso nessa época. Todavia, mantinha sua fé em Deus inabalável. Ele era fiel. Ele era fiel não somente a Deus, mas ele era um homem fiel também às suas posições dentro do reinado. Ele era fiel em todos os sentidos. E isso, de certa forma, fez com que ele fosse escolhido entre os 3 principais homens depois do imperador lá no reino Medo. E mais tarde, ele foi considerado o principal entre os 3. E isso causou inveja. Mas, mesmo assim, ele era fiel, sempre fiel. E por essa inveja, eles armaram uma para cima de Daniel. Eles tentaram pegar Daniel justamente dentro da sua fidelidade, porque não tinha como pegar Daniel. Daniel não fazia nada de errado. Então, o que eles fizeram? Olha como é que o inimigo usa as pessoas de maneira que elas são ardilosas para armar. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, sempre voltado para Israel. Orava ao Deus de Israel. Então, eles procuraram, né, o rei Dario, e combinou com Dario de fazer um edito no qual todos deveriam adorar ao rei. E não poderia adorar qualquer outro Deus. Dario nem pensou no amigo Daniel. Dario era vaidoso, né, aquele monarca vaidoso que desejava ser adorado, né, como um Deus. Foi e aprovou o edito. Mas esse edito era para pegar justamente Daniel. Daniel foi pego dentro da sua fidelidade. Às vezes acontece isso com a gente. Às vezes nós, como cristãos, nós sofremos por ser fiéis. Mas o Deus do céu nunca nos abandona. E os inimigos de Daniel ficaram ali na espreita, né, esperando o momento em que ele estaria orando para o Deus, para o seu Deus, o Deus de Israel. E naquele momento, Daniel, mesmo sabendo desse edito, ele não ficou abalado, ele não ficou preocupado, e ele não saiu do seu costume de orar para o Deus de Israel. Nada atrapalhava a comunhão de Daniel com Deus. Eu quero dizer, o que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus? Meu filho, permita não. Daniel não permitiu que isso abalasse o relacionamento dele com Deus. Ele manteve-se fiel. Mesmo ele sabendo que se esse edito fosse quebrado, ele seria julgado na cova dos leões. Mas ser julgado na cova dos leões por ser fiéis a Deus é uma bênção. Mesmo que Deus não te livre. No caso de Daniel foi diferente. Deus o livrou. Mas mesmo que ele não livre você, fala como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha, Deus pode nos livrar da fornalha ardente, mas se ele não quiser livrar, não tem problema. Nós vamos continuar sendo fiel a ele. Então Daniel preservava a integridade. Era um homem firme. E Daniel nos deixa aí um grande exemplo de que é possível permanecer íntegro, mesmo vivendo em meio a uma geração corrupta. Ele vivia em meio a pessoas corruptas. Hoje nós vivemos num mundo cheio de corrupção, mas nós podemos ser fiéis. Daniel mostra que é possível ser fiel.
Sabe por que nós devemos ser fiéis? Porque nós somos chamados para sermos a luz em meio às trevas. E uma pessoa, quando ela é íntegra, quando ela serve o Deus verdadeiro, ela não se divide, ela não age com duplicidade, ela não finge, ela não faz de conta. E mesmo diante do perigo, não nega a sua fé. Daniel nunca escondeu a sua fé. E o fato que orava a Deus, como diz o próprio texto bíblico, ele orava em seu quarto, com a janela aberta. As pessoas íntegras, elas não se escondem nada de ninguém. Suas vidas são transparentes. Daniel preferiu morrer a se dobrar diante de um edito maligno. Este homem, servo de Deus, não discutiu, ele não questionou com o rei, nem com o edito. Quando soube da lei real, foi para o seu quarto e, como de costume, orou ao Deus de Israel, orou ao seu Deus. Eu quero dizer que Daniel tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa para ajudá-lo. A grande lição é que a sua integridade não o livrou da maldade e da inveja dos seus inimigos, pois ele foi denunciado, preso e lançado na cova dos leões. Daniel foi protegido da morte pelo anjo de Deus. A firmeza de Daniel estava acima de qualquer trama diabólica. Com esta confiança, ele resignadamente aceitou a sua arbitrária condenação. Porém, na cova dos leões, Daniel constatou o livramento do Senhor, que enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, os quais não puderam fazer nada com Daniel. O rei Dario ficou temeroso e triste ao ver que não poderia livrar seu fiel súdito daquela situação. Dario começou a perceber e percebeu que eles armaram para cima de Daniel, que ele foi vaidoso demais, mas ele não poderia voltar atrás. Ele não poderia voltar atrás. Porque, uma vez assinado a lei dos Medos e Persas, não pode voltar atrás. E ele passou a noite em vigília e em oração ao Deus de Israel. Mas o rei, eu tenho certeza que dentro do coração do rei, ele tinha esperança que Deus faria um milagre para livrar Daniel dos leões famintos. Por isso, que ao amanhecer ele foi à cova para constatar o livramento. E ali o monarca foi surpreendido pelos feitos do Todo-Poderoso Deus. Daniel foi retirado da cova sem nenhum ferimento. Então o rei ordenou que todos aqueles que haviam tramado contra Daniel fossem lançados na cova. Os inimigos experimentaram o castigo que eles mesmos haviam preparado. Deus, mais uma vez, foi glorificado através da vida de Daniel. Daniel não saiu da cova esbravejando e amaldiçoando os seus conspiradores. Ao contrário, pelo contrário, ele reafirmou sua inocência e disse que Deus havia enviado o seu anjo para livrá-lo. Mediante a fidelidade de Daniel, o rei Dario aprendeu uma importante lição e por isso decidiu honrar o Deus de Daniel com um edito. No edito que ele fez agora, ele decretava que todos os habitantes do império temessem ao Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel foi próspero e abençoado durante todo o reinado de Dario. Ele foi honrado por Deus. Esse Deus que honrou o seu servo Daniel também vai honrar a sua fé, vai honrar a minha fé e vai nos livrar de todo o mal. Confie. Atualmente, os inimigos do servo de Deus
também procuram, mediante articulações ardilosas, caluniar e mentir contra aqueles que servem ao Senhor. Muitas vezes os íntegros também padecem diante das leis injustas. A fé do profeta, a fé que eu e você devemos exercitar, vai fazer com que nós mantenhamos comunhão com Deus, mesmo em tempo de crise. A fé em Deus nos dá paz e convicção interior para enfrentar as situações adversas da vida. Como crentes, estaríamos dispostos a sacrificar nossa vida e até morrer pelo nome de Jesus? O Mestre declarou que no final dos tempos, os verdadeiros discípulos seriam odiados, atormentados e levados à morte. Temos pessoas como Daniel nos dias de hoje? Nós devemos orar a Deus para que sejamos como este homem. Antes da volta de Jesus, com certeza teremos que enfrentar algo semelhante a que enfrentou Daniel, onde a nossa fé, que é sempre testada, será testada numa amplitude muito maior. E vale ressaltar que se sucumbirmos diante de pequenos desafios que nos surgem nessa caminhada, será